Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, Allan Kardec, ano 3, fevereiro de 1860, 2A. Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, sexta-feira, 30 de dezembro de 1859, sessão particular. Leitura da ata da sessão de 30 de dezembro. A sociedade decide que em cada sessão particular, em seguida a leitura da ata, seja lida a lista nominal dos ouvintes que assistiram à sessão geral precedente, com indicação dos membros que os apresentaram, e que um aviso seja feito para assinalar os inconvenientes causados pela presença de pessoas estranhas à sociedade. Em consequência, foi lida uma lista dos ouvintes à última sessão. São admitidos como membros titulares conforme pedido escrito e após informação verbal. Primeiro, o Sr. Forbes, oficial de engenharia, apresentado a 16 de dezembro. Segundo, a Sra. Forbes, nascida Condessa Passerini, Corretice de Florença, apresentada a 23 de dezembro. Terceiro, o Sr. Soiver, negociante de Paris, apresentado a 23 de dezembro. Quarto, o Sr. Demange, negociante de Paris, apresentado a 23 de dezembro. Leitura de 3 novas cartas de pedido de admissão, relatório e decisão adiados para o dia 6 de janeiro. Comunicações diversas. Primeira, carta do Sr. Brian Dorgeval, contendo a resposta dirigida ao Sr. Oscar Cometan, a respeito do artigo deste último publicado no Cicler, vide o número de janeiro. Segundo, carta do Sr. Jobard, de Bruxelas, com observações judiciosas sobre o estado moral dos espíritos. Ele lamenta que os partidários do espiritismo sejam frequentemente designados por suas iniciais. Pensa que indicações mais explícitas contribuiriam para o progresso da ciência, convidando em consequência todos os adeptos a assinarem o nome, como ele mesmo o faz. Vide o número de janeiro. Esta última observação do Sr. Jobard é fortemente apoiada por grande número de membros que autorizam pôr seus nomes em todas as atas que lhes possam dizer respeito. O Sr. Allan Kardec observa que o medo do que dirão diminui a cada dia e que hoje há poucas pessoas que temem confessar suas opiniões acerca do espiritismo. Os epítetos de mau gosto dados a seus partidários tornam-se ridículos lugares comuns, dos quais se riem quando se vê tanta gente da elite ligar-se à doutrina, porque é entrevisto o momento em que a força da opinião imporá silêncio aos sarcasmos. Mas uma coisa é ter coragem de externar a opinião numa conversa, e outra é entregar o nome à publicidade. Entre as pessoas que mais energicamente sustentam a causa do espiritismo, muitas há que não gostariam de ser postas em evidência por estas e outras coisas. Estes escrúpulos, que absolutamente não implicam falta de coragem, devem ser respeitados. Quando fatos extraordinários se passam em qualquer parte, compreende-se que seria pouco agradável para as pessoas que lhes são objeto serem transformadas em ponto de mira da curiosidade pública e molestada pelos importunos. Sem dúvida, devemos ser gratos aos que se põem acima dos preconceitos, mas também não devemos censurar com tanta leviandade os que talvez tenham motivos muito legítimos para não se fazerem notados. Estudos. Primeiro,
Perguntas dirigidas a São Luís sobre os espíritos que presidem as flores, a propósito da comunicação obtida pela senhora D. B. Uma explicação muito interessante foi dada a esse respeito. Será publicada. Segundo, outras perguntas sobre o espírito dos animais. Terceiro, duas comunicações espontâneas são obtidas simultaneamente. A primeira do espírito de verdade, pelo senhor José, com alguns conselhos à sociedade. A segunda de Fenelon, pela senhora Hewitt. Sexta-feira, 6 de janeiro, sessão particular. Leitura da ata da sessão de 30 de dezembro. São admitidos como membros titulares por pedido escrito depois de relatório verbal. Primeiro, o senhor do Castel, proprietário em Abbeville, apresentado a 30 de dezembro. A senhora Deland, de Paris, apresentada a 30 de dezembro. Terceiro, a senhora Rakskovska, de Paris, apresentada a 30 de dezembro. Leitura de uma carta de pedido de demissão. Carta do senhor Pessignon, de Paris, felicitando a sociedade pela passagem do Ano Novo e fazendo votos pela propagação do Espiritismo. Carta do senhor Desmanchés, recentemente recebida, agradecendo a sua admissão. Assegura à sociedade sua cooperação ativa. Exame de várias questões relativas aos negócios administrativos da sociedade. Comunicações diversas. Primeira, notícias sobre D. Perrat, prior de Armagny, falecido há 30 anos. Será feito um estudo a respeito. Segundo, carta do senhor Lucier de Troyes, contendo reflexões muito judiciosas relativas à influência moralizadora do espiritismo sobre as classes operárias. Terceira, carta da senhora P. de Rouen, anunciando ter recebido como médium notáveis comunicações em tudo conforme a doutrina exposta em O Livro dos Espíritos. Além disso, a carta contém reflexões que denotam da parte da autora uma apreciação muito justa das ideias espíritas. Quarta, carta relativa à senhora Désirée Gaudy, médium, curadora de Annebon. Sabe-se que da parte da senhora Gaudy é uma obra de devotamento e de pura filantropia. Estudos. Primeiro, perguntas diversas dirigidas a São Luís como esclarecimento e desenvolvimento de várias comunicações anteriores. Segundo, a senhorita de Bois, médium, membro da sociedade, tem recebido uma comunicação de um espírito que se diz Chateaubriand. Deseja esclarecimentos a respeito. Outro espírito se apresenta com o seu nome, mas recusa identificar-se em nome de Deus. Confessa sua fraude, pede desculpas e dá curiosas indicações sobre sua pessoa. A seguir, o verdadeiro Chateaubriand dá uma curta comunicação espontânea, prometendo oportunamente outra mais explícita. Sexta-feira, 13 de janeiro de 1860. Sessão geral. Leitura da ata de 6 de janeiro. Leitura de 3 novos pedidos de admissão. Exame e relatório adiados para a sessão de 20 de janeiro. Comunicações diversas. Primeira, carta do senhor Maurice de Tellet, Ardèche, relatando fatos extraordinários que ocorreram numa casa de Fons, perto de Aubenas, e que, sob certos aspectos, lembra os que se passaram em Java. Segundo, carta do senhor Albert Ferdinand de
Béziers, contendo 3 fatos notáveis, que lhes são pessoais, provando a ação física que os espíritos podem exercer sobre certos médiuns. Terceira, carta do Sr. José do Havre, médium correspondente da sociedade, dando conta de uma comunicação recebida conjuntamente com o Sr. Sprenger, da parte de um espírito brincalhão. Trata-se do espírito de um capitão da marinha morto em Marselha, há 6 meses, explicando com precisão e lucidez notáveis as cartadas do jogo de Béziers e a maneira pela qual faz os parceiros perder ou ganhar. Será publicada. Quarta, um espírito dançarino. O senhor e a senhora Nets, membros da sociedade desde algum tempo, recebem comunicações de um espírito que se manifesta dançando constantemente, isto é, fazendo dançar uma mesa que marca o ritmo perfeitamente reconhecido de uma polca, de uma mazurca, de uma quadrilha, de uma valsa, em 2 ou 3 tempos, etc. Jamais quis escrever e não responde senão por batidas. Por esse meio chegou a dizer que era peruano, de raça indígena, morto há 56 anos, com 35 anos de idade, que em vida gostava muito de aguardente e que atualmente frequenta os bailes públicos, onde sente muito prazer. Apresenta a particularidade de jamais chegar antes das 10 horas da noite, e em certos dias. Diz que vem para a senhora Nets, mas só se comunica por meio do concurso do senhor D, médium de efeitos físicos de sorte, que necessita da presença de ambos. Assim, o senhor D jamais conseguiu que ele viesse à sua casa, e a senhora Nets não poderá recebê-lo se estiver sozinha. Quinta, leitura de uma comunicação espontânea enviada pelo senhor Rabache de Bordeaux, que em continuação às que foram publicadas sob o título de Conselhos de Família. A senhora Forbes procede à leitura de 3 comunicações espontâneas obtidas por seu marido sobre o amor filial, o amor paterno e a paciência, notáveis por sua elevada moralidade e simplicidade de linguagem. Essas comunicações podem ser classificadas na categoria dos conselhos íntimos. Estudos. Primeiro, evocação do espírito Castelnaudary, já evocado a 9 de dezembro. Vide a relação completa sob o título de História de um Danado. Segundo, evocação do espírito dançarino. Não quer escrever, mas bate o ritmo de várias danças com o lápis e agita o braço do médium cadencialmente. São Luís dá algumas explicações sobre o seu caráter e confirma as informações precedentes. Terceiro, pergunta sobre as manifestações de Fons perto de Aubenas. É respondido que há algo de verdadeiro nesses fatos, mas que não devem ser aceitos com controle e, sobretudo, que devemos nos manter em guarda contra exagero. Quarto, evocação de Dom Perrat, prior de Armaly, fornece importantes detalhes sobre a sua situação e seu caráter. Quinto, 2 comunicações espontâneas são obtidas, a primeira pelo Sr. Rosat e um espírito que se designa sob o nome de Estelle Riquier, e que havia levado uma vida desordenada e faltado a todos os seus deveres de esposa e de mãe. A segunda pelo Sr. Forbes, contendo conselhos sobre a cólera. Sexta-feira, 20 de janeiro de 1860, sessão particular. Leitura da ata de 13 de janeiro. São admitidos como membros titulares conforme pedido escrito e após relatório verbal. Primeiro, o Sr. M. Rafizoff, de São Petersburgo, apresentado a 13 de janeiro. Segundo,
o Sr. Julien de Belfort Orhan, apresentado a 13 de janeiro. Terceiro, o Sr. Conde Alexander Stenbock-Fermon, de São Petersburgo, apresentado a 6 de janeiro. Comunicações diversas. Primeiro, leitura de uma comunicação espontânea recebida pelo Sr. Pecher, membro da sociedade. Segundo, novos detalhes sobre o espírito dançarino. A senhora Netz, que é médium escrevente, havendo interrogado outro espírito a esse respeito, obteve várias informações por sua conta, entre outras de que era bastante rico quando vivo, de que morreu em um acidente de caça, no momento em que se achava completamente só. Tendo mais tarde interrogado o próprio dançarino sobre esses fatos, com o auxílio de seu médium, por meio de batidas, obteve respostas idênticas. Ora, a senhora Netz não havia comunicado ao médium as primeiras respostas escritas. Por outro lado, já não era ela que servia de médium, e além disso tinha formulado perguntas insidiosas que podiam levar a respostas contrárias. Havia, pois, de uma e de outra parte, independência de pensamento, e a correlação das respostas é um fato característico. Outro fato igualmente curioso é que seu médium predileto para a dança, um dia, ao sair de casa, foi tomado de movimentos involuntários, que o faziam andar em cadência pela rua. Por sua vontade e se endireitando, podia parar esse movimento, mas desde que se abandonava a si mesmo, suas pernas retomavam o modo de andar do dançarino. Nada havia de ostensivo para despertar a atenção dos transeuntes, mas, por isso mesmo, compreende-se que espíritos de outra ordem e mais mal intencionados que o dançarino, que afinal de contas não quer senão se divertir, possam provocar sobre certas organizações movimentos mais violentos e da natureza dos que se veem entre os convulsionários em crise. Terceiro, relato de um fato de comunicação espontânea do espírito de uma pessoa viva, feito pelo Sr. D.G., médium escrevente e que lhe é pessoal. Este espírito entrou em detalhes circunstanciados, completamente ignorados do médium, e a exatidão deles foi verificada. O Sr. D.G. não conhece essa pessoa senão de vista, uma única vez, numa visita, não mais o tendo encontrado depois. Sabia apenas o seu nome de família. Ora, o espírito assinou ao mesmo tempo o seu nome de batismo, que era exatamente o seu. Essa circunstância, aliada a outras indicações de tempo e lugar fornecidas pelo espírito, é uma prova evidente de identidade. O Sr. Conde de R. observa a respeito que esses tipos de comunicações, por vezes, podem ser indiscretos, e pergunta se a pessoa em questão teria ficado satisfeita se tomasse conhecimento da conversa. A isto foi respondido que, primeiro, se a pessoa se comunicou é porque o quis, como espírito, desde que veio por vontade própria, considerando-se que o Sr. G., não pensando nela, não a tinha chamado. Segundo, desprendido do corpo, o espírito sempre tem o livre-arbítrio, não dizendo senão o que quer. Terceiro, nesse estado, o espírito é mesmo mais prudente do que em estado normal, porque melhor aprecia o alcance das coisas. Se esse espírito tivesse visto um inconveniente qualquer em suas palavras, não as teria dito. Quarto, leitura de uma comunicação de Lyon dirigida à sociedade, na qual, entre outras coisas, é dito que a reforma da humanidade se prepara pela encarnação na Terra de espíritos melhores, que constituirão uma nova geração, dominada pelo amor do bem, que os homens votados ao mal, que fecham os olhos à luz, reencarnarão numa nova falange de espíritos simples e ignorantes, enviados por Deus para trabalhar na formação de um globo inferior à Terra. Só poderão encontrar-se com seus irmãos terrenos depois que houverem,
por meio de rudes trabalhos, alcançado o nível onde estes últimos vão entrar, após esta geração, pois não será permitido aos espíritos maus assistir ao começo desta brilhante transformação. O Senhor Zeubete observa que esta comunicação parece consagrar o princípio de uma marcha retrógrada, contrariando tudo quanto nos foi ensinado. Trava-se uma longa e profunda discussão a respeito, que assim se resume. O espírito pode decair como posição, mas não em relação às aptidões adquiridas. Por princípio da não retrogradação, deve entender-se que o processo intelectual e moral, isto é, o espírito, não pode perder o que adquiriu em inteligência e moralidade, e não volta ao estado de infância espiritual. Em outras palavras, não se torna mais ignorante nem pior do que era, o que não o impede de reencarnar-se numa posição inferior, mais penosa e entre outros espíritos mais ignorantes do que ele se o mereceu. Um espírito muito atrasado que reencarnasse num povo civilizado estaria aí deslocado e não poderia sustentar a sua posição. Voltando aos selvagens em nova existência, apenas retomará o lugar que havia deixado cedo demais, mas as ideias que houver adquirido durante sua estada entre os homens mais esclarecidos não serão perdidas. Deve-se dar o mesmo com os homens que irão concorrer para a formação de um novo mundo. Encontrando-se deslocados na terra melhorada, irão para o mundo em consonância com seu estado moral. Estudos. Primeiro, evocação do negro do navio Constant, já evocado a 30 de setembro de 1859. Ele dá novas explicações sobre as circunstâncias que acompanharam a sua morte. 3 comunicações espontâneas. A primeira, de Chateaubriand, pelo Sr. Rosset. A segunda, de Platão. Nota explicativa 7. Filósofo e matemático grego, 427 a.C. a 347 a.C., pelo Sr. Colin. A terceira, de Charlet, pelo Sr. Didier Filho, em continuação ao trabalho por ele começado sobre a natureza dos animais. Os espíritos glóbulos. Nota do tradutor. Vide o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 6, item 108. A vontade de ver os espíritos é coisa muito natural e conhecemos poucas pessoas que não desejariam fruir dessa faculdade. Infelizmente, é uma das mais raras, sobretudo quando permanente. As aparições espontâneas são bastante frequentes, mas acidentais e quase sempre motivadas por uma circunstância toda individual, baseada nas relações que podem ter existido entre o vidente e o espírito que lhe aparece. Uma coisa é ver fortuitamente um espírito, outra é vê-lo habitualmente nas condições normais ordinárias. Ora, é aí que está o que constitui, a bem dizer, a faculdade dos médiuns videntes. Ela resulta de uma aptidão especial, cuja causa ainda é desconhecida, e que pode desenvolver-se, mas que em vão seria provocada se não existisse a predisposição natural. É necessário, pois, que nos acautelemos contra as ilusões que podem nascer do desejo de possuí-la e que deram lugar a estranhos sistemas. Tanto combatemos as teorias temerárias pelas quais são atacadas as manifestações, sobretudo quando essas teorias denotam a ignorância dos fatos, quanto devemos procurar, no interesse da verdade, destruir ideias que provam mais entusiasmo que reflexão, e que por isso mesmo fazem mais mal do que bem, levando ao ridículo. A teoria das visões e das aparições é hoje perfeitamente conhecida. Desenvolvemo-la em vários artigos, especialmente nos números de dezembro de 1858,
fevereiro e agosto de 1859. E no nosso, o Livro dos Médiuns ou Espiritismo Experimental. Nota do tradutor 9. Vide o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 6, Manifestações Visuais. Portanto, não a repetiremos aqui. Lembraremos apenas alguns pontos essenciais antes de chegar ao exame do sistema dos glóbulos. Os espíritos podem ser vistos sob diferentes aspectos. O mais frequente é a forma humana. Sua aparição geralmente ocorre sob uma forma vaporosa e diáfana, às vezes vaga e imprecisa. A princípio, quase sempre é uma claridade esbranquiçada, cujos contornos pouco a pouco se vão delineando. De outras vezes, as linhas são mais acentuadas e os menores traços da fisionomia são desenhados com tal precisão que permite dar-lhes descrição mais exata. Nesses momentos, certamente um pintor poderia fazer o seu retrato com tanta facilidade quanto faria de uma pessoa viva. As maneiras e os aspectos são os mesmos que tinha o espírito quando encarnado, podendo dar todas as aparências ao seu perispírito, que constitui o seu corpo etéreo. Ele se apresenta sob a que melhor lhe faça reconhecível. Assim, embora como espírito não mais tenha nenhuma das enfermidades corpóreas que pudesse ter experimentado como homem, mostra-se-á estropiado, coxo ou corcunda, se o julga conveniente para atestar a sua identidade. Quanto às vestes, compõe-se geralmente de um amontoado de pano, terminando em longa túnica flutuante. É, pelo menos, a aparência dos espíritos superiores, que nada conservaram das coisas terrestres. Os espíritos vulgares, porém, os que aqui conhecemos, quase sempre aparecem com os trajos que usavam no último período de sua vida. Frequentemente, os espíritos mostram atributos característicos da posição que ocuparam. Os superiores têm sempre uma figura bela, nobre e serena. Os inferiores, ao contrário, têm uma fisionomia vulgar, espelho onde se refletem as paixões mais ou menos ignóbeis que os agitavam. Algumas vezes, ainda revelam os vestígios dos crimes que praticaram ou dos suplícios que padeceram. Coisa interessante é que, salvo em circunstâncias especiais, as partes menos acentuadas são os membros inferiores, enquanto a cabeça, o tronco e os braços são sempre claramente desenhados. Dissemos que as aparições têm algo de vaporoso, malgrado sua nitidez. Em certos casos, poderíamos compará-las à imagem que se reflete num espelho sem estanho, o que não impede que se vejam os objetos que lhe estão por detrás. Geralmente é assim que os médiuns videntes a percebem. Eles as veem ir e vir, entrar e sair, andar por entre os vivos com ares, pelo menos se trata de espíritos comuns, de participarem ativamente de tudo quanto se passa em derredor deles, de se interessarem, segundo o assunto, de ouvirem o que dizem os humanos. Com frequência são vistos a se aproximar das pessoas, a lhes insuflar ideias e influenciá-las, a consolá-las e a se mostrar tristes ou contentes, conforme o resultado que obtenham. Numa palavra, constituem como que a réplica ou reflexo do mundo corpóreo, com suas paixões, vícios ou virtudes, mais virtudes do que a nossa natureza material dificilmente nos permite compreender. Tal é esse mundo oculto que povoa os espaços que nos cerca, dentro do qual vivemos sem percebê-lo, como vivemos em meio a miríades de seres do mundo microscópico. Mas pode acontecer que o espírito revista uma forma ainda mais precisa e tome as aparências de um corpo sólido.
a ponto de causar completa ilusão e dar a crer aos que observam a aparição que diante de si um ser corpóreo. Enfim, a tangibilidade pode tornar-se real. Isto é possível se torna ao observador tocar, apalpar o corpo, sentir a mesma resistência, o mesmo calor que num corpo vivo, apesar de poder se desvanecer com a rapidez do relâmpago. Embora a aparição desses seres, designados pelo nome de agêneres, seja muito rara, é sempre acidental e de curta duração, e sob essa forma não poderiam tornar-se os comensais habituais de uma casa. Sabe-se que entre as faculdades excepcionais de que o Sr. Home deu provas irrecusáveis, deve-se colocar a de fazer aparecer mãos tangíveis, que podem ser apalpadas e que, por seu lado, podem pegar, apertar e deixar marcas na pele. As aparições tangíveis, dizemos, são bastante raras, mas as que ocorreram nestes últimos tempos confirmam e explicam as que a história registra, a respeito de pessoas que se mostraram depois de mortas com todas as aparências da natureza corporal. Aliás, por mais extraordinário que sejam tais fenômenos, perdem inteiramente todo o caráter de maravilhoso, quando conhecida a maneira por que se produzem e quando se compreende que, longe de constituírem uma derrogação das leis da natureza, são apenas efeito de uma aplicação dessas leis. Quando os espíritos revestem a forma humana, não poderemos nos enganar. Já o mesmo não acontece quando tomam outras aparências. Não falaremos de certas imagens terrestres refletidas pela atmosfera, que alimentaram a superstição das pessoas ignorantes, mas de alguns outros efeitos sobre os quais até homens esclarecidos puderam enganar-se. É aí, sobretudo, que nos devemos pôr em guarda contra a ilusão, para não nos expormos a tomar por espíritos fenômenos puramente físicos. Nem sempre o ar é perfeitamente límpido. Há circunstâncias em que a agitação e as correntes de moléculas aeriformes produzidas pelo calor são perfeitamente visíveis. A aglomeração dessas partículas forma pequenas massas transparentes que parecem nadar no espaço e que deram lugar ao singular sistema dos espíritos sob a forma de glóbulos. A causa dessa aparência está no próprio ar, mas também pode estar no olho. O humor aquoso oferece pontos imperceptíveis que hão perdido alguma coisa da sua natural transparência. Esses pontos são como corpos semi-opacos em suspensão no líquido, cujos movimentos e ondulações eles acompanham, produzem no ar, ambiente e à distância, por efeito do aumento e da refração, a aparência de pequenos discos, por vezes irisados, variando de 1 a 10 milímetros de diâmetro. Vimos certas pessoas tomarem esses discos por espíritos familiares que as seguiam e acompanhavam a toda parte, e em seu entusiasmo verem figuras nos matizes da irisação. Uma simples observação fornecida por essas pessoas reconduzi-las-ão ao terreno da realidade. Os aludidos discos ou medalhões, dizem elas, não só as acompanham, como lhes seguem todos os movimentos. Vão para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo ou param conforme o movimento que elas fazem com a cabeça. Esta coincidência por si só prova que a sede da aparência está em nós e não fora de nós. É o que o demonstra, além disso, é que, em seus movimentos ondulatórios, jamais esses discos se afastam de um certo ângulo, como, porém, não seguem bruscamente o movimento da linha visual, sempre parecem estar de certa independência. A causa desse efeito é bem simples. Os pontos opacos ou semi-opacos do humor aquoso
causa primeira do fenômeno, são, já dissemos, mantidos em suspensão, mas tendendo sempre a descer. Quando sobem, é que foram solicitados pelo movimento dos olhos de baixo para cima. Chegados a certa altura, se o olho se torna fixo, nota-se que os discos descem lentamente e depois param. Sua mobilidade é extrema, porquanto basta o movimento imperecível do olho para fazê-los percorrer no raio visual toda a amplitude do ângulo em sua abertura no espaço onde se projeta a imagem. O mesmo diremos das centelhas que se produzem algumas vezes em feixes mais ou menos compactos pela contração do músculo do olho e são devidas provavelmente à fosforescência ou à eletricidade natural da íris, porque geralmente adstritas à circunferência do disco desse órgão. Tais ilusões não podem provir senão de uma observação incompleta. Quem quer que tenha estudado a natureza dos espíritos por todos os meios que a ciência prática faculta, compreenderá tudo o que elas têm de pueril. Se esses glóbulos aéreos fossem espíritos, teríamos de convir que estariam reduzidos a um papel puramente mecânico para seres inteligentes e livres, papel sofrivelmente fastidioso para os espíritos inferiores e, com mais forte razão, incompatível com a ideia que fazemos dos espíritos superiores. Os únicos sinais que realmente podem atestar a presença dos espíritos são os sinais inteligentes, enquanto não ficar provado que as imagens de que acabamos de falar, ainda que assumindo a forma humana, têm movimento próprio, espontâneo, com evidente caráter intencional e acusando uma vontade livre. Nisso não veremos senão fenômenos fisiológicos ou ópticos. A mesma observação se aplica a todos os gêneros de manifestações, sobretudo aos ruídos, às pancadas, aos movimentos insólitos dos corpos inertes, que milhares de causas físicas podem produzir. Repetimos, enquanto um efeito não for inteligente por si mesmo e independente da inteligência dos homens, é preciso olhá-lo 2 vezes antes de o atribuir aos espíritos.